Voltamos, meus amados irmãos, para nossas aulas de VTB, primeira fase. Hoje é a segunda aula. Na primeira falamos sobre a introdução, quais são os limites, as disciplinas auxiliares da VTB. Falamos ao vivo de Lagia, Minas, nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor da Faculdade Bereshit, Seminário Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo. Ministério Tabernáculo, uma organização religiosa que tem 50 anos e que mantém esse seminário aqui desde 1992. E a nossa aula é do curso básico, é a segunda aula de VTB, VTB 1. Hoje falaremos sobre o processo das cópias, como se fazia naquele tempo, como é que os escribas processavam e como é que era feito essa divulgação. Não havia papel, nem qual eram os objetos, os meios onde se faziam essas coisas. Então os escribas já existiam no Antigo Egito, né, lá do tempo dos egípcios. Eles eram chamados sesh e formados no ofício de escrita, trabalhavam normalmente para a corte, né? Cada corte, você pega lá no livro de Crônicas, no livro de Reis, você vê escrito lá quem era o chanceler, quem era o escriba, quem era o vidente, quem eram os generais, quem eram os sacerdotes. Cada rei tem essa descrição. Principalmente nos 3 reis do Reino Unido, né? Saul, Davi e Salomão. Fulano de tal chanceler, fulano era escriba, fulano era vidente. Então no Egito havia também o escriba que ficava ali. Você pega um desenho daquela sala do trono antiga, você vê lá. Igual aquela no Senado Federal, no Congresso Nacional, tem os taquígrafos que ficavam ali escrevendo, fazendo os decretos, fazendo as legislações. Então eles eram muito conhecidos, eram muito bem tratados, né, como se fossem copeiros, mores, eram pessoas de renome, e eles registravam a história, registravam os fatos. Era um homem de reputação, de grande influência, e a primeira vez que aparece o termo escriba na Bíblia está lá em Esdras, né? Esdras era um escriba, e ele traça a genealogia dele todinho, mostrando que tinha muito a ver escribas com sacerdotes. Parece que nos primeiros tempos, os Kohanim, que eram sacerdotes, a tribo dos Coatitas, né? De Anrão, Izar, Hebron e Uziel, que eram os filhos de Coate, os levitas, né? Gerson, Coate e Merari, eram deles que vinham os escribas, né? E como era a maneira, então, como se escrevia naquele tempo? Que usavam-se as coisas? Como se fazia? Qual era o meio para se transmitir as coisas? Então nós temos os manuscritos, que era tudo feito à mão, tem 2 modelos. Manuscrito que fazia de maiúsculo, chamado unciais, e os manuscritos minúsculos, chamados de cursivos. Quando era tudo minúsculo, cursivo. E quando era maiúsculo, um texto só maiúsculo, chamado de unciais. Havia a primeira que usava era o papiro. Papiro é uma planta vegetal do Nilo, chamada de Cyperus, papyrus. Do ano 2500 se falava em papiro ali no Egito. Extraía as folhas, né? Depois se secava aquilo ali no processo lá, e parecido com a produção de papel, né? Celulose, eucalipto se faz papel, mas artesanalmente, manualmente. E daquele papiro se escrevia, ele fazia uma folha que se escrevia. Claro que você verifica que a fragilidade do papiro é muito maior do que a de um pergaminho, né? Os pergaminhos eram feitos no couro, né? Podia ser couro de ovelha, pele, né? Pele de ovelha, pele de carneiro, pele de cabra, pele de cordeiro, né? Quando era pele mais fina, era chamada velino, né? Um animal mais novo. E era com certeza mais fácil de preservar, né? Durava muito mais. A pena era feita com cálamo, né? E se a tinta era a base de goma arábica, né? E se fazia as cópias então naquele tempo. Quando você juntava as várias folhas de um papiro num rolo e amarrava, dava o nome de códex. Códex, então, era isso, eram os blocos, onde se amarrava as folhas de papiro ou se enrolava os pergaminhos, né? Você puxava para lá e para cá. O papel só veio existir bem mais tarde, quando se projetou a imprensa, já no século XVI, em 1500 e pouco, são feitas as primeiras impressões, né, naquela época. Mas como era o processo, então? Um escriba ficava aqui na sala, fazia ditados, e as pessoas que eram os auxiliares deles copiavam o que ele falava. Como a língua hebraica, por exemplo, tem muitas palavras parecidas, né? O kaf com o beit com o dalet, o beit com o kaf, o dalet com o re, por exemplo, são muito parecidas, às vezes uma palavra soava um tanto diferente, aí havia algumas diferencinhas trocando isso, beit por kaf e vav por nun, algumas coisas assim. Mas de modo geral, era feita as seguintes regras, né? Não tinha espaço, né? Não havia espaço nas palavras, era tudo emendado nas outras. O escriba não poderia escrever nada de memória. As linhas e as letras sempre foram contadas.
tudo isso e muito mais foi feito para evitar qualquer tipo de erro. Se o manuscrito apresentasse algum erro, ele seria obrigado a destruir o manuscrito. Então, ele era feito ditado, e depois que fazia o ditado, fazia conferência. Uns conferiam dos outros, e o escriba-mor, o chefe, fazia conferência geral. E maneira de não se errar era escrever, era contar as letrinhas. Depois de conferir se realmente a palavra estava certa, fazia contagem por linhas. Então, se contava as linhas, que seria, depois veio falar de chamar de versículos, né? E se contavam também as letras. Quantas letras tinha cada palavra, e tinha que bater o total com a mesa que estava fazendo o ditado. Então, somente tintas especiais eram usadas, e os espaços entre a letra e as palavras foram especificados também. O escriba não poderia escrever nada de cabeça, tinha que copiar tudo muito bem copiado, né? Então, dessa primeira maneira aí, desse modus, é que se fazia naquele tempo antigo os manuscritos, e se produziam os textos, né? De maneira que não houvesse erro algum. Tanto conferia as diferenças de som das letras, como se conferia cada linha, quantos caracteres tinha, e cada as palavras. Então você pega Gênesis 1, Bereshit bar Elohim et Hashamayim ve'haaretz. São 28 letras, são 7 palavras. Então você contava direitinho se tivesse. Se não tivesse, seria então abandonado, destruído. Então esses eram os primeiros trabalhos da VTB, né? Era como o escriba fazia as suas escritas e como elas confiadas. Nós temos aqui alguns exemplos, né, mostrando algum códice daquele tempo antigo aí, como é que era. E nós vamos ficando por aqui então com a nossa segunda aula de VTB. Você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, se quiser fazer o curso Base de Teologia, basta se inscrever e requerer as provas de cada matéria, e assim você vai eliminando as matérias. Vamos ficando por aqui com a nossa aula número 2. Já voltamos com a terceira aula. Um abraço, fica na paz, tchau, tchau.